Talvez eu não tenha sido sincero. Espero com clareza me expressar. Eu sei que em minha vida eu sempre me enganei. Confesso sem hipocrisia eu te enganar. Ó Deus, o meu silêncio atrapalhou. Sofri sem prazo com minha situação. Eu resolvi abrir o jogo e te dizer: preciso reiniciar meu coração. Olá pessoal, estamos com essa matéria forte e bem contundente. Eu quero falar com o povo cristão, ou com um povo também que é simpatizante da nossa fé evangélica. Esse documentário que nós vamos passar são de pessoas que sofreram pelo nome de Cristo no tempo contemporâneo, nos dias de hoje, quero dizer, pessoas que morreram, mas não negaram a Jesus. Pessoas pelo mundo estão furiosas com o Senhor Jesus e seus ensinamentos. Acham que tais ensinamentos são muito radicais. Por isso, chamam o Senhor Jesus de falso Deus e dizem que ele é apenas um profeta, assim como qualquer um outro, como Eliseu, como Samuel, Abraão ou até mesmo João Batista, e servem a deuses e homens como Maomé, George Smith, Ian Christian, Saddam Hussein, Bin Laden e outros. Perseguem a igreja cristã, matando os seguidores de Cristo e mostrando eles como exemplo para que todo o mundo cristão não venha a encarar ou venha a manifestar o nome e a pessoa de Jesus Cristo. Vamos agora ver este vídeo. Pessoas que morreram, mas não negaram a Jesus Cristo. Pessoas que morreram, mas não negaram a Jesus Cristo. Um jovem de origem minoritária étnica, Agaroi, que se recusou a negar a sua fé cristã, morreu em decorrência a muitos ferimentos sofridos pelo seu corpo durante um interrogatório oficial. A causa da morte foi confirmada no dia 22 de junho pelo próprio presidente do Vietnã, Nguyen Minh Tritic, a uma visita do presidente em Washington. Vinh Yên morreu no dia 20 de abril, deixando uma esposa grávida e 2 filhos ainda pequenos. Ele tinha por volta de 20 anos. A sua conversão ao cristianismo aconteceu em setembro de 2006. Poucos anos depois, os oficiais do governo local chamaram ele para depor em Hue e interrogaram e puseram ele a assinar um documento negando a sua fé. Vinh, ele se recusou a assinar o termo que negava a pessoa de Jesus Cristo e foi severamente espancado. Hora depois, ele foi levado e abandonado ali perto numa rua, com o rosto muito inchado e diversas escoriações pelo corpo. O motivo da sua morte foi, consequentemente, a hemorragias internas que sofreu devido ao espancamento. O jovem, antes de falecer no hospital, contou ao reverendo Jim Tony, pastor de longa data da igreja em Tai Hon City, na província de Hue, e chefe do presidente da igreja evangélica vietnamita. Contou tudo o que havia lhe acontecido e passou-lhe o relatório antes de morrer. Mas o reverendo, logo após ouvir, escreveu uma carta às autoridades locais, desejando que fossem punidos e investigado o que teria acontecido verdadeiramente com aquele jovem cristão. E exigindo isso, ele também foi logo ameaçado. Ao tomar conhecimento do caso, o presidente do Vietnã e vários outros chefes do governo acusaram o tal reverendo de falso testemunho e a história ficou por ali mesmo. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2015. 21 cristãos mortos por não negar a Cristo. Você ainda acha que isso não é o fim? Morreram 21 cristãos egípcios que não negaram Jesus. Eles estão com Cristo agora. E você teria coragem de morrer em nome de um Senhor, em nome de um Deus que você acredita? Pela igreja sofrerá. Apocalipse 10, 6, 9. Então o Cordeiro quebrou o 5º selo e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por anunciarem a mensagem da vinda de Deus e tinham sido fiéis até o fim, o seu testemunho. Eles gritavam com alta voz bem forte: o Todo-Poderoso, o Santo de Israel, Santo é verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram.
4 crianças mortas por não negarem a Cristo. E isso aconteceu no Irã. 4 crianças iraquianas deram um testemunho de amor por Jesus, mesmo diante da possibilidade de morte, quando os muçulmanos radicais dos estados islâmicos exigiram que elas se convertessem ao Islã e negassem a sua fé. Elas se recusaram. O relato vem sendo divulgado por Abraham White, pastor da igreja anglicana em Bagdá. Ele gravou uma entrevista no canal OCN da igreja ortodoxa, relatou diversas histórias semelhantes sobre a perseguição aos cristãos que estão enfrentando no Iraque e a bravura de como eles estão se defendendo e segurando a fé, apesar das consequências serem muito fortes. Quando os soldados de El disseram: repita, isso foi para as crianças, repita que você irá seguir somente a Maomé. Lembra, Waite? As 4 crianças, todas menores de 15 anos, responderam: não, nós amamos a Yeshua, forma iraquiana do nome Jesus. Sempre amaremos Yeshua e o mesmo seguiremos. Yeshua sempre esteve conosco, sempre esteve com a gente. Os homens insistiram várias vezes, mas elas não mudaram de ideia. Continuaram segurando que elas iam seguir Yeshua. Então eles as mataram. E você vive num país livre. Você pode pregar o evangelho. Pessoas estão se desviando por se fazer de fracas e frágeis diante da tribulação, diante de luta, enquanto pessoas lá fora que são perseguidas, que não têm a oportunidade que nós temos de seguir o Deus verdadeiro, de seguir a pessoa de Cristo. Elas estão ali sendo mortas pelo nome de Cristo, enquanto na igreja, as igrejas no Brasil, pessoas estão se afastando cada vez mais do Evangelho. Enquanto umas procuram vir para Cristo com tudo, outras que já estão na fé, estão negando a sua fé devido por fraquezas, tribulações, lutas familiares, discórdia entre o esposo e esposa, filho e pai, pai e filho, e isso só vai afastando, vai abandonando e vão abandonando a fé em Cristo e deixando que Satanás assim os vença, enquanto pessoas lá fora, os verdadeiros soldados de Cristo, estão morrendo, mas não estão negando a fé em Cristo. Os heróis da fé não negam a Jesus, escreveram suas histórias, marcaram as suas regiões. Eles foram valentes, corajosos, não temeram açoites, nem mesmo os grilhões. Uns crucificados, outros nas prisões, ao fio de espada foram mortos e entregues a leões. Não negaram sua fé. Onde estão aqueles que sofreram a perseguição por amor de Deus? Jamais negarão e nem se negociarão a sua fé. Não se rendem, não se vendem, não se prostram diante de unção, pois confiaram no seu Deus, o Deus da salvação. Não foram, pois confiam no seu Deus, o Deus da salvação, como foram os grandes heróis da fé, que por Jesus eles sofreram perseguições. Nem a morte os fizeram retroceder, porque os céus os esperavam com um troféu na mão. Não negarão a Jesus, escreveram sua história, marcaram gerações. Eles foram valentes, corajosos, não temerão açoites, nem mesmo os grilhões. Uns crucificados, outros nas prisões, ao fio da espada, entre os leões. Não negaram sua fé, não negaram sua fé. Onde estão aqueles que sofrem perseguições? Por amor de Deus jamais negociarão. Não se rendem, não se vendem, não se prostram, não, pois confiam no seu Deus, o Deus da salvação. Como foram os grandes heróis da fé, que por Jesus eles sofreram perseguições. Nem a morte os fizeram retroceder, porque os céus esperavam com um troféu na mão. Quem são estes de vestes brancas e que vieram
perseguições. Quem são estes de brancos vestidos? Quem são estes de brancos vestidos?